Paz e graça, meu queridão. Paz e graça, tudo bem? Bem, bem? Vamos começar, né? Como é que tá? Tudo na paz de Cristo? Graças a Deus, cara. Tudo na paz de Cristo, tudo na proteção de nosso Deus soberano, né? Bruno, olha só, vamos usar esse primeiro minuto, tem 2 minutos aí, para a gente dar um ok, um oi pro nossos participantes, nossos irmãos em Cristo que estão aí acenando para nós aí, o William Correia, dando nossa Bíblia, daqui a pouco vai entrar também o Douglas, daqui a pouco tá aí também. Então, assim, ó, o pessoal aproveita e coloque as perguntas, um comentário, algo aí, que a gente vai estar aqui acenando, mandando um ok para todo mundo, né? E aí, Bruno, como é que tá aí? Tá frio aí? Cara, Como é que tá as coisas aí? cara tá fazendo um pouquinho de frio, tá com um clima bem agradável, viu? Choveu hoje aqui em Fortaleza, né? E a temperatura diminuiu um pouquinho, agora deu uma aliviada aqui nesse inferno escaldante aqui do estado do Ceará. Aqui em Porto Alegre tá bem frio, frio. Mas aqui tem oscilações, né? Durante o dia faz calor e à noite esfria bastante Uhum, até. Tá assim mesmo. uhum. Tá, então vamos iniciar então nossa live. Pegamos uns minutinhos aí, o pessoal vai entrando aos poucos. E acho que usou esse primeiro momento para cumprimentar os nossos amigos e irmãos, para a gente não cortar o nosso Eu assunto. Então agora também vamos. quero saudar a todos aí que estão entrando na nossa live, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, que o Espírito Santo venha sempre estar na vida de vocês. E com certeza o que nós iremos conversar sobre os assuntos pertinentes aqui na live, com certeza vão fazer com que todos aqui vão centralizar o conhecimento, o entendimento para a palavra de Deus aqui. Como a gente sempre fala, né, Bruno? Nós não somos donos da verdade, né? A gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, e Deus tem nos enchido, né, da sua graça, do seu conhecimento, a gente tem buscado, se dedicado ao máximo que a gente pode, né, para tentar ajudar nossos irmãos em Cristo, né, para o crescimento da igreja. Amém? Amém? Tá, então, esse é o nosso assunto hoje, o nosso tema de hoje, que na verdade foi o Bruno que escolheu, né, Bruno? Análise das banalizações cristãs e heresias perniciosas em tempos de isolamento social. Uhum, Esse é o nosso tema. uhum. Um tema, a gente abordava sobre algumas coisas que aconteceram ultimamente, umas heresias que têm invadido as redes sociais, né, a respeito do batismo, da ceia, né? E, então, assim, eu vou iniciar aqui com um texto que a gente fez aqui de introdução. Depois eu tenho uma pergunta que o nosso amigo Bruno Mendonça vai responder, é Isso, isso? vamos lá. Então, ó, nesse tempo de quarentena e isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, a igreja passou a adotar medidas necessárias para que a palavra de Deus fosse urgentemente transmitida de forma virtual. As lives, né, as transmissões ao vivo. Uhum. A fim do povo de Deus ser continuamente edificado e os não cristãos ser evangelizados mais ainda. Mas nesses últimos dias tem surgido casos de alguns pastores administrando sacramento ou celebração da ceia e do batismo também de forma virtual. Aí é onde que mora o perigo, né? A gente vai Uhum. falar. Sem que haja comunhão dos santos em suas respectivas congregações. E às vezes mudando até mesmo as formas originais de serem feitas, com base nas prescrições no Novo Testamento, que os crentes deveriam praticar. A ceia e o batismo, que se faziam antes nos cultos ou fora delas, em suas comunidades, antes da pandemia chegar em nosso país. Não é possível de administrá-las por causa dos fechamentos de suas igrejas, causando em distanciamento entre os membros. Te pergunto, amigo, Bruno Mendonça, qual é a sua visão a respeito desse assunto? A gente sabe que a gente tem diariamente escutado
Tenho assim, participado de várias lives, assistido várias lives de vários ministérios, de várias Uhum. igrejas. Isso é bom, é saudável, mas também, infelizmente, tem entrado nessas lives coisas perigosas, como o sacramento, como está aqui né, a pergunta da ceia, do Uhum. batismo. Será que é necessário fazer isso virtualmente? Ou o que a Bíblia diz sobre isso? Pode isso? É algo errado? Não deve ser ministrado em casa? Qual é a tua opinião? Bem, em primeiro lugar, essas formas dos pastores dessas igrejas celebrar a ceia e o batismo de forma virtual, não que seja uma heresia, mas são equívocos graves que vai levar com que eles e os demais membros de suas igrejas venham a desobedecer os princípios bíblicos, os ensinamentos da palavra de Deus e, consequentemente, o pecado, né, contra o próprio Deus. Bem, com isso, consequentemente, isso vai, logicamente, a palavra de Deus vai dizer, vai mostrar que isso não é o certo. De forma nenhuma, qualquer liderança de qualquer igreja não pode administrar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a Santa Ceia de forma virtual e também o batismo. Por quê? Vamos entender que... Bruno, posso fazer Certo. esse meio aí? Falou a respeito da Santa Ceia e a ceia do Senhor. Tu acha que os dois termos podem ser usados? Já que estou aproveitando esse gancho aí, desculpa te interromper. Cara, Os dois termos estão certos? Cara, para mim, tanto faz. Tá? Tem pessoas na igreja evangélica que chamam de Santa Ceia, Ceia do Senhor, Mesa do Senhor, Eucaristia, Comunhão, Sacramento, Ordenança. É a mesma ordenança, certo? Tá, esses termos diferentes é porque a gente sabe que existem igrejas de confissões diferentes, de entendimento teológico diferente, então essas igrejas dão termos, nomes como essa para relacionar a ceia do Senhor. Ok? Obrigado pela resposta. Não Pode tem. prosseguir. A gente não pode dizer que um está errado ou o outro está errado. É a mesma, é a ceia do Senhor, é o pão e o vinho que nós sempre fazemos em nossas igrejas, né? Em memória do Senhor. Da teologia que difere, né? De Isso. cada. Uhum. Vamos lá. Então. Vamos lá. Para entender por que as igrejas não podem fazer a ceia e o batismo de forma virtual. Porque a gente tem que entender que há um princípio fundamental na prática dessas ordenanças no meio do povo de Deus. E qual é esse princípio fundamental? É a comunhão. É a reunião dos membros da igreja entre cristãos no culto. Ou fora dela, em casos excepcionais, né? No culto público. Então, esse princípio bíblico é a base para que tanto a ceia como o batismo venhamos a praticar em nossas igrejas, certo? Por que é a comunhão? Por que nós temos que entender que a Bíblia traz esse princípio? Só um instante. Ele está passando aqui o... Passando o trem aqui, tá me escutando direito? Estou escutando. Tá saindo a tua voz, tá bom? Pode. Não está muito barulho não, né? Beleza. Tá bem baixinho. Vamos lá. Voltando. Para entendermos esse princípio da comunhão, a gente tem que analisar a Bíblia como um todo. As Escrituras nos orientam que no Velho Testamento apresenta o povo de Israel como sendo o povo de Deus, sempre celebrando os rituais, os sacrifícios, a adoração, a leitura da lei. Tudo que o povo de Israel fazia no tabernáculo, que era a casa de Deus antes, e posteriormente no templo de Salomão, que foi construído pelo próprio Salomão, sempre foram feitas de forma comunitária. Todo o povo sempre se reunia. Judeus de todo Israel se reuniam em um só lugar, em uma só cidade, para celebrar todas essas ordenanças que Deus prescreveu a Moisés
e Moisés passou essas ordenanças ao povo fazer. Ok? No Novo Testamento não é diferente. A diferença é que nós cristãos, nós não praticamos o que os judeus praticavam. Nós não sacrificamos animais, mas nós não nos aproximamos do sumo sacerdote, dos sacerdotes para oferecer os animais. Não precisamos mais do sumo sacerdote humano para ser os intermediadores entre nós e Deus, né? Ou seja, a gente não precisamos mais fazer isso em Cristo, certo? Mas o princípio da comunhão é o mesmo. Nesse contexto... Ô, Bruno, Oi. dando um gancho, então tu acha assim, por exemplo, nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos uma unidade, cada um de nós somos uma unidade. Uhum. E juntos nós somos o corpo de Cristo, tá? Pela situação da pandemia hoje, a situação real, se nós fôssemos se juntar em casa entre marido, esposa, filho, ou um tio que mora perto, e nós formando entre 5, 6, 7 pessoas, não seria a igreja de Cristo reunida ali, mesmo que não seja na comunidade? A gente não poderia fazer a ceia ali? Qual é a tua opinião? Não. Não? Seria só... Não, por mais que o Novo Testamento nos ensine que todos os membros da igreja são sacerdotes em Cristo, né? Pedro fala, nós somos nação santa, sacerdócio real, né? Mas na igreja há pessoas que receberam o sagrado ministério, ou seja, o pastorado, o presbiteriado, o diaconato. Então, a administração da ceia e do batismo, Deus ordenou para quem fazer? Para quem administrar? São todos? Não. O governo eclesial de uma igreja local é que deve administrar essas duas ordenanças, certo? Então, o chefe de casa, o chefe de família, por mais que ele possa entender a palavra de Deus, ele possa aprender, ele possa ser uma pessoa que consegue instruir a sua família na palavra de Deus, mas ele não recebeu o sagrado ministério, então não pode. Ao meu ver, quando leio o Novo Testamento, não se deve fazer. Você vê aquele material que eu te mandei, aquele material que eu fiz, e eu abordava em uma daquelas teses a respeito disso, que poderia ser feito entre a família. Depois a gente conversou, trocou uma ideia, e realmente eu abri a mente, iluminou a minha mente, e eu realmente percebi que realmente tu estava certo a respeito disso, né? Sobre como tu falou agora, como tu respondeu agora para mim. Realmente era isso, né? Você lembra? Aliás, tem uns posts do reverendo Argil Magalhães, ele é um reverendo presbiteriano, no Facebook. Se os irmãos procurarem no Facebook, tem uns posts dele que ele explica melhor sobre a questão do chefe de família não celebrar a ceia, mas sim a liderança da igreja local, certo? Lá ele vai, acima de tudo, basear a palavra de Deus para explicar isso, né, para orientar sobre isso. Também ele vai usar as confissões, os tratados de fé que a igreja no passado fez e que está de acordo com a palavra de Deus. E ensina isso, entendeu? Eu percebi que realmente estava certo naquilo que tinha me falado, né, passado. Pesquisei mais o que tu falou e percebi que realmente está certo, é isso mesmo. Porque daqui a pouco, se a gente começar a fazer tudo em casa, né, daqui a pouco vai acabar a igreja, né? A gente vai virar desigrejado, né? E que é um termo que a gente não pode usar, né, desigrejado. E o que vai acontecer o que vai acontecer é o que está no nome do assunto do tema, né, da nossa live. Vai banalizar a ceia do Senhor, né? Vai banalizar, vai fazer de qualquer jeito, de qualquer modo, não de forma reverente, né? É o que vai acontecer. Depois a gente poderia fazer, então, né, porque a gente não sabe até quando vai esse cronograma do governo de isolamento. A gente tem, qual é a solução, né, que a gente vai poder participar da comunhão, né? Você pode demorar 3, 4, 5 meses, a gente não sabe, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Né? A gente tem que continuar edificando mutuamente, né? Seja
pode continuar fazendo pregações ao vivo na internet, ensinamento bíblico. As famílias cristãs em suas casas podem fazer o culto doméstico. Para quem não sabe, culto doméstico é aquele culto em que o marido, a sua esposa e seus filhos faz para cultuar a Deus, para o marido fazer aquela leitura bíblica, fazer aquele ensinamento para todos, né? Aí vai orando a Deus, vai confiando no Senhor, vai pedindo para que Deus venha a abreviar esse tempo de isolamento, né? Para que nós venhamos a retornar para nossas igrejas e estarmos em comunhão com os irmãos de novo. E celebrar a ceia e o batismo de novo, né? Irmão Bruno Mendonça, meu grande amigo, irmão em Cristo, que Deus nos uniu aí, né, através das redes sociais. Eu vou para uma segunda parte aqui. A gente já abordou o primeiro assunto ali, vou para a segunda parte, tá? Diz assim: nesse distanciamento social, também surgiram falsos pastores e pregadores, como a gente tem visto, né? Que estão se aproveitando deste período para propagar heresias perigosas em larga escala no meios virtuais. Como no caso, então aqui, posso usar o nome que está aqui? Pode falar? Todo mundo sabe, não é novidade. Victor Azevedo. Victor Azevedo. E sua notória pregação, porque não tem como você não ser notória, né, o que ele falou, né? Notória negação às verdades absolutas da palavra de Deus, a veracidade da pessoa de Cristo na Escritura e a tentativa histórica sobre a Igreja de afirmar que o cânon bíblico foi estabelecido pelo imperador Constantino, do Concílio de Nicéia. Como no caso de Elson de Jesus, onde em sua pregação, né, abre aspas, Jesus não é o nosso mediador, fechado, onde ele rejeita esse ofício do Filho de Deus e suas apresentações para com os homens, e outras heresias a mais, e outras heresias a mais de teologias mentirosas que encontramos na internet, né? No surgimento desses falsos profetas é aceitável? Qual é a tua opinião? Bem, antes de responder a essa pergunta, vale lembrar também da questão da ceia do Senhor em algumas igrejas no nosso país, está fazendo também de forma drive-thru. A ceia drive-thru. Como seria? Né, os pastores distribuindo o pão e o vinho drive-thru. Os irmãos chegam de carro e vão distribuir o pão e o vinho para celebrar a ceia, né? Essa é uma novidade para mim, isso. Eu desconheci isso. Está acontecendo isso, então? Não, já aconteceu, eu não sei se está acontecendo ainda, mas se tiver, é um erro, né? Porque, como eu falei, a ceia tem que estar no contexto de comunhão, de ajuntamento, de reunião da igreja. Se os irmãos forem ler Atos capítulo 20, versículo 7, se não me engano, vai estar mostrando Paulo e os irmãos da igreja de Troade se reunindo no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 11, Paulo vai estar usando as palavras reunião, né? Quando vos reunir para tomar ceia e tal. Então, é um contexto de comunhão, de reunião da igreja do Senhor, certo? Distribuir pão e vinho em irmãos no carro, não, isso não é ser. Bem, vou voltar aqui à outra pergunta. Bem, outra coisa aí que tem surgido na internet nesse tempo, de isolamento social. E o Victor Azevedo, do vídeo que eu tenho visto na internet, é muito grave. Por mais que a gente veja que ele se pareça jovem, pareça que ele não... aquela pessoa que não entende muito da palavra de Deus, mas, pelo que ele falou, nota-se que ele sabe, mas ele está adulterando todo o sentido da palavra de Deus. E nesse vídeo ele está negando claramente a autoridade das Escrituras. Eu acho que isso ele faz de forma... algo até mesmo manipulação diabólica, distorcendo a palavra,
Ou tu acha que esse é o entendimento que ele tem, por mais que ele é um cara que estuda, mas ele teve essa interpretação do assunto? Eu acho que esse é uma influência maligna, ou ele estudou e que é isso aí mesmo? Qual é a tua opinião? Cara, eu vejo que ele faz isso com toda a intenção. É intencional, ele faz isso com intenção mesmo. Uhum. Cara, posso estar enganado, mas é, nós temos que dizer que ele tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos que realmente ele recebeu o conhecimento do Evangelho, porque nem o novo convertido, sincero mesmo, que foi convertido, regenerado, vai negar a autoridade das Escrituras. Então, é grave. Ele realmente está rejeitando as verdades que o próprio Deus revelou. Certo? E a Bíblia não contém erros, né? A Bíblia é infalível, inerrante, não Uhum. contém erros nela. Não, A não gente poderia contém erro. se houver. Uhum. Isso é impossível, impossível imaginar um cristão sincero, convertido, que recebeu a palavra de Deus mesmo, negar a autoridade da Escritura. É impossível. A não ser que... Né? Por isso que ele segue, então, se nós temos a Bíblia, é o nosso manual de fé cristã. Tudo que está relacionado a Deus, a gente aprende ali, a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Sim. Né? Não é que muitas religiões que a diretriz deles é passada de geração para geração. Isso pode sofrer ser adulterado, distorcido, né? Nós Uhum. não, nós temos uma Bíblia. Então nós temos algo escrito, né? Que vem Uhum. vindo. Então está ali a palavra de Deus. Então, a gente segue, então. Se ele não segue a palavra, então em que ele crê? Né? É. Então, qual é a fonte dele de crer no Deus que a gente crê? Qual é a diretriz que ele tira? Cara, De onde que ele tirou, né? cara, ele não... Obviamente ele não falou no vídeo, mas parece que ele está bebendo, pode ser que ele esteja bebendo do liberalismo teológico. O mesmo do Pode ser. Caio Fábio, o mesmo do Ed René Kivitz e de outros pregadores, pastores do liberalismo. E o engraçado é que eu tenho visto aqui um artigo que o Franco Ferreira ele postou no Facebook e eu abri para ler. E o autor desse post, o nome dele é Tiago Oliveira. O nome do post é A Bíblia e a Palavra de Deus. Ele vai explicar de forma bem resumida, de forma bem clara, o que é o liberalismo teológico. E é bem interessante. Vamos lá. Ele diz o seguinte: o liberalismo teológico tem ligação com o método histórico crítico de interpretação bíblica. Este método nega a inspiração divina. Vamos lá, vamos entender aqui. Este método nega a inspiração divina e reduz as escrituras, reduz a um compêndio, a um grupo de livros num livro sagrado. Há um compêndio de fé israelita, que é o Antigo Testamento, e dos primeiros cristãos, que é o Novo Testamento, certo? Recheado de erros e contradições. Ou seja, o liberalismo diz que a Bíblia Sagrada foi meramente feita para ser um livro, um compêndio de livros. Só isso. Não tem relevância espiritual, não tem relevância... Certo. Como uma referência só, eles veem a Bíblia como uma referência? Não, nem é referência não, é realmente um livro, qualquer livro. O ser humano produziu, que não houve inspiração completa do Espírito Santo, de Deus. É um compêndio de livros. Aí ele continua. O liberalismo teológico, ele foi influenciado pelo iluminismo, certo? Escrituras autorizam a prática da ceia e do batismo por parte das lideranças cristãs por meios virtuais? Se sim, eles podem continuar fazendo isso? E se não, o que a Bíblia orienta em contrapartida a essas administrações virtuais? Né? Voltando aqui no mesmo assunto que a gente estava falando, né? Vamos lá. Não, porque para fazermos a ceia e o batismo, temos que partir do princípio bíblico da comunhão que ela nos ensina. No Antigo Testamento, o povo de Israel fazia os sacrifícios, a adoração,
a leitura da lei e tudo mais no tabernáculo e do Templo de Salomão, em comunidade, com todos os judeus de todo Israel participando juntos. No Novo Testamento, para nós, igreja, é o mesmo princípio. Não fazemos agora mais aqueles rituais que os judeus faziam antes, mas praticamos ordenanças que o próprio Senhor Jesus tem estabelecido. E que são ordenanças as quais, por exemplo, na lei era a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão para nós hoje é o batismo, certo? O batismo é o sinal visível daquilo que fez no coração da pessoa, circuncidando o coração, regenerando o coração, ok? Fazendo com que a pessoa creia em Jesus Cristo e faça depois a sua pública profissão de fé por meio do batismo. A ceia é a nossa Páscoa cristã, é a nossa Páscoa judaica, mas agora é cristã, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, ou é 1 Coríntios 5, eu vou até abrir a Bíblia aqui, ele fala também, ele diz que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado na cruz por nossos pecados, né? Sim. Vamos conferir. Em Coríntios? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, né? Isso Que mesmo. diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi morto, que foi feito objeto de sacrifício do próprio Deus para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para o perdão de nossos pecados, de nossa dívida que nós tínhamos com a lei de Deus, certo? E é isso. O que foi feito no Antigo Testamento, na Nova Aliança, ela foi substituída. Ou para aqueles que não têm esse entendimento teológico, dizem que são ordenanças novas, mas são duas ordenanças do Senhor Jesus. Mas, assim, parte do princípio do que eram feito no Antigo Testamento, né? O judeu fazia a circuncisão, nós fazemos o batismo. A Páscoa, celebrava a Páscoa, né? Para rememorar, para se lembrar, quer dizer, para o povo judeu se lembrarem da salvação que Deus fez para libertar o povo do Egito, né? E Bruno, Deus... seria tipos, no caso, Isso, comparando? Isso, tipos. Que eram sombras daquilo que havia de vir, como Paulo fala em Colossenses. Eram sombras da pessoa de Jesus, né? E agora, na nova aliança, Deus encarnou Jesus, ele enviou o seu Filho para esta terra, né, para estar entre nós, para se tornar real a pessoa de Cristo em nossas vidas, né? Então, assim, ó, voltando aqui no nosso, então, é um perigo, então, esses líderes das unidades adotar essas medidas, então. Sim. O que tu sugere? O cristão deve sempre estar conectado com a palavra de Deus para não cair nessas armadilhas? É um erro. A Bíblia Sagrada, como eu falei, orienta o princípio da comunhão, da reunião, do ajuntamento do povo de Deus, para fazer as práticas, para obedecer às ordenanças que o Senhor Jesus instituiu e ordenou para nós fazermos, em comunidade. No batismo, pode haver algumas exceções, né? O líder da igreja, ele pode visitar o irmão, não que se faça um ajuntamento de pessoas nesse isolamento social, né? Para que não fica com um grupo de pessoas juntas.
mas que... Bruno, Certo. vai falando que eu vou conectar meu celular aqui, né? Oi? Ao vivo é assim mesmo. Ah, tá ok. Tá Né? ok. Mas, se tomarem algumas precauções, parece até se fazer em alguns casos excepcionais. Mas, fora isso, Ao vivo é assim. virtualmente não se pode fazer. E vale lembrar também que algumas igrejas estavam fazendo drive-thru da ceia. Né? Os irmãos indo nos seus carros, nas igrejas, para receber um pão e um vinho no drive-thru da ceia da... E também certo, não parte do princípio da comunhão da igreja para celebrar a ceia. A pergunta quinta, tá? Vamos lá, Bruno. Quinta pergunta. Vitor Azevedo afirma que as verdades absolutas da palavra de Deus e a veracidade da pessoa de Cristo nas Escrituras não são verdadeiras. É um fato histórico, como tu falou, né? Que o cânon bíblico foi escolhido e estabelecido pelo imperador Constantino. E, deixa eu virar a folha, em Niceia, no ano de 325 depois de Cristo. Se não, quais argumentos bíblicos e históricos que possam contradizê-lo? O que tu acha que tu pode falar, que tu pode contradizer tudo isso que ele falou? Nessa questão que tu falou histórica, né? Uhum. Rapaz, nessa pergunta aí do Constantino, que ele falou sobre o Constantino, né? Sobre a história da igreja, eu acho que há duas possibilidades de ter falado aquilo. Ou ele assiste muito o History Channel, na TV a cabo, ou ele é um liberal teológico, entendeu? É um liberal teológico. Acho que ele, ser liberal teológico é mais provável. Mas vamos lá. Vamos Mas tem lá. uma influência maligna também, eu creio nisso, sabe? Pode se torcer tanto assim, né? Eu creio também. É. Eu falei do History Channel porque a gente sabe que no History Channel tem umas teorias de conspiração, as teorias meio que mirabolantes que passam às vezes, né? Sim. Até mesmo sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus. É. Então tu acha então que a gente tem que se afastar, então. Então tu acha que é um perigo, então realmente há um perigo da gente consumir esse tipo de material de pessoas como esse Victor Azevedo. As Totalmente. pessoas têm que abandonar essas pessoas que pensam assim, que trazem um vento de doutrina distorcido para a igreja. E tu acha que o próprio líder da igreja ele deve conversar com seus membros e orientá-los a não consumir esse tipo de material, tipo material de Benny Hinn, Gerd Haig, deve ser afastado. A igreja deve intervir nisso no sentido de aconselhar não consumir esse tipo de material? Com certeza. Essas heresias que estão surgindo aí na internet, nesse tempo de isolamento, o Vitor Azevedo negando escrituras, fazendo uma explicação histórica errada da história da igreja sobre o cano bíblico. Tem outro aí também que é o tal de Elson Jesus aí, que na internet está falando, pregando que Jesus não é o nosso mediador. Né? Não é o nosso mediador, que Jesus foi o mediador no tempo da era apostólica, no tempo da transição da lei. Tem outras heresias também que está surgindo aí. Até mesmo o Caio Fábio aí falando, conversando com a... Ouvi um vídeo dele conversando com a garota de programa, dizendo para ele que é importante é o amor de Deus para a vida dela e não importa enquanto ela precisa ou não de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Tem outros também dizendo que o batismo é uma prática do sistema religioso, aquela teoria da conspiração que o pessoal faz. Entendeu? A liderança das igrejas precisa fazer uma filtração bíblica, chamar os irmãos, fazer um trabalho sério com os irmãos para ensinar a palavra de Deus, para fazer com que os membros estejam calcados na palavra de Deus, firmes em conhecer as escrituras, ok? Para que os irmãos... Desculpa interromper. Eu fui numa igreja uma vez, eu não vou falar o nome da igreja, e em cima do altar o pastor dava referências. Compre o livro de Benny Hinn, de alguns autores, né?
que a gente sabe, né, o que tem por trás disso tudo, né? Eu fiquei pensando, né, se as pessoas soubessem que aquele pastor tá dando uma enxurrada de heresia para a vida dela, né? Se ela soubesse Uhum. o que ele tá aconselhando para a vida dela, né? E o que Uhum. acontece hoje, esses homens como esse Azevedo, Caio Fábio também se corrompeu muito, se afastou do evangelho, um homem que era de Deus, né? Uhum. Infelizmente, Uhum. né? Uma tristeza, né? Então a gente tem se alimentado dessas heresias, né? Logo após nossa live, eu vou falar sobre o movimento neopentecostal, né? Sobre o evangelho adulterado. Eu vou falar sobre isso às 8 horas mais ou menos, a respeito disso. Isso encaixa também com o nosso assunto de agora, né? Não deixa de ser, né, modismo. São tudo modismos. Eles estão atualizando, estão adaptando para hoje a Uhum. Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna, né? É o que está ali, a É. gente não pode acrescentar nem diminuir ela, né? Cara, pregadores como Victor Azevedo, eu vou falar uma coisa dura, dura, porque esses caras, quando pega a palavra de Deus, adultera todo o ensinamento bíblico. O Victor Azevedo tem que tomar uma vergonha na cara. Uma vergonha na É verdade. cara. Procurar fazer algo útil na vida dele. Ou se ele quer realmente pregar seriamente a palavra, que pelo menos ele passe um tempo. Rapaz, faça que nem o Luciano Barreto. Vai, bota o nariz na Bíblia aqui. Bota o Tu nariz acha na que volta Bíblia. a Não, tô iluminação? brincando, tô brincando. Tô Tu acha que brincando. esse pessoal falta a iluminação para eles? A iluminação da palavra? Cara, talvez o Vitor Azevedo precise se arrepender de verdadeiramente dos seus pecados, crer de fato em Jesus, na palavra de Deus. Pelo menos ele Ele não é um recebeu um. convertido, né? Ele é um seguidor de Cristo, mas de fato ele não é um convertido, né? Ele tá seguindo Jesus de longe, vamos dizer, né? É o que tá, é o que ele está se mostrando, porque pregações dele, de antes, falando que Jesus pecaria no Jardim do Éden. Já viu isso? Jesus pecaria no Jardim do Éden. Eu escutei de Agora sobre. Benihim, eu escutei de Benihim que a mulher ganhava filho pelo lado. Uhum. Testou isso aí? Que ele foi, que um dia o Espírito Santo tá falando com ele, ele falou assim, Espírito Santo, só um pouquinho, eu vou ali falar com a minha mãe e já volto. Hum. E outros mais, né? Sabe, né? Então o que a gente pode esperar, né? Então eu acho assim que o que a gente pode fazer para se livrar um pouco disso, que na Bíblia fala que sempre que haveriam, né, falsos profetas nas igrejas, para separar o joio do trigo, né? Sempre vai haver. Uhum. Mas como a gente está estudando, buscando materiais, né, que nos leve às verdades bíblicas. É. Infelizmente a nossa teologia, nós mesmos como cristãos, a gente tem bebido de fontes. A gente lê uma fonte teológica, um exemplo, tá reformado, pentecostal, isso, aquilo, é bom, são fontes às vezes confiáveis, mas tem que ter o nosso eu no sentido assim, ó, de tu examinar a escritura, fazer uma exegese, não uma exegese, né? Uhum. Colocar na Bíblia o que ela não diz, não, mas tirar da Bíblia o que ela está dizendo, sem usar aquilo, sem usar o rótulo da igreja, da comunidade. Apenas tu e Deus, a iluminação do Espírito Santo na tua vida e os materiais que tu tem, fazer realmente uma reflexão bíblica. E ver, não, a minha igreja fala isso, mas está errado. Está errado, entendeu? Cristo, a Bíblia não fala isso. Quem sabe é isso que fez realmente a reforma crescer, né? No início. Se libertar, romper, né? Que a igreja católica. Ver os erros, né? Lutero começou a ver, perceber os erros. Que a Bíblia não dizia isso, né? E é o que a gente precisa fazer, ler a Bíblia, refletir, afastar essas heresias da gente, através do conhecimento, da iluminação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente, né? Uhum. Ó, E olha, o que em todas essas heresias que estão aparecendo, e é aí que mora o perigo, porque, tipo, pregadores como Vitor Azevedo, David Leonardo, Thiago Brunet, se não me engano, o Thiago Brunet, né? Pregadores do coaching, eles agariam muitos jovens das igrejas. Eles eu vi atraem muitos jovens que não têm ainda aquele conhecimento sólido das escrituras. Eles atraem os jovens. Então, os pastores das igrejas em nosso país têm que ter a preocupação de chamar os jovens, chamar pessoas que estão começando a gostar desses pregadores, esse tipo de teologia, e
chamar para conversar, para sentar, vamos ler aqui a palavra de Deus. O que o Evangelho ensina isso? Qual foi o propósito de Deus enviar o seu Filho para salvar os pecadores e tal e tal? Dessa maneira, mostrar todo o ensino das Escrituras que é inspirada, tem autoridade, é a verdade. Não é verdade o que Vitor Azevedo disse, que a Bíblia sufocou a palavra de Deus, ou rebaixou Jesus. Não. A Bíblia, as Escrituras... Falam dele, né? Falam dele. Né? A Bíblia, as Escrituras... Desculpa, pode falar. Pois é, como estava falando, a Bíblia, as Escrituras, revela a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus usou sempre as Escrituras no Antigo Testamento para fazer com que as pessoas acreditassem nele, tinham fé nele, certo? Passassem a crer no Filho de Deus para serem salvos, para conhecer Jesus Cristo, para conhecer a Deus, a salvação de Deus. O Antigo Testamento, se você ler todo com atenção, Deus mostra o seu plano de salvação para os homens. Desde Adão, passando pela sua descendência, você vai perceber o quanto Deus, em sua providência soberana, tem preservado a linhagem do Messias, a linhagem de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo viesse por essa linhagem de Adão. Como podem sucatear, né? Sucatear essa palavra, né? Sucatear, na verdade. A palavra de Deus é inspirada, né? Como se fosse nada, né? É triste, né? Realmente, é triste. Então, Bruno, passagens que o Vitor Azevedo fala que não tem relevância no Antigo Testamento, passagens que Gênesis diz assim, olha, Deus falando a Eva, a serpente, né? Olha, a semente da mulher vai pisar na sua cabeça e você ferirá o calcanhar da semente da mulher. O que Deus está mostrando isso? É o proto-evangelho. É a revelação da sua salvação na vida dos homens, dos pecadores. E vai convergir em Cristo. Por que tem os símbolos? Por que tem os rituais? Tudo apontando para Cristo, para que o plano da salvação de Deus se cumprisse nele. Para a glória da sua graça. Então não é verdade o que Vitor Azevedo disse. Ô, Bruno, eu escrevi uma referência aqui, eu queria compartilhar contigo. Aqui, ó. Um versículo, eu acho que vai resumir tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Eu achei na Bíblia hoje, eu até nem conhecia esse versículo, na verdade. Diz assim, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. Acho que resumiu tudo aquilo que a gente falou, né? É um resumo bíblico perfeito. Bem claro mesmo. É uma advertência. Ô Bruno, dá as tuas considerações finais aí a respeito de tudo que a gente falou hoje, né, a respeito. A gente teve uns problemas técnicos, no fim eu tive que fazer 3 lives, né, vou juntar elas todas depois. E deixa aí uma última consideração para os nossos queridos irmãos aí a respeito desse tema. Alguma advertência, alguma exortação a respeito disso? Algo produtivo, edificante para eles? Bem, minhas considerações finais em tudo que nós temos conversado na live é como nós temos dito, né? Como tenho falado. Espere no Senhor. Eu sei que a ansiedade da liderança das igrejas, dos irmãos de participar da ceia é grande. Realmente também eu tô com muita ansiedade de participar da comunhão, da mesa do Senhor, de comer o pão, de cear o pão e tomar do vinho, de lembrar do quanto nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim, por nós todos, nós que cremos nele, pelo seu sangue, ele verteu na cruz, ele aspergiu o seu sangue para nos remir, cobrir os nossos pecados diante de um Deus santo, que se não fosse o sangue de Cristo, Deus seria o juiz. Deus seria aquele Deus que realmente enviaria ira eterna contra nós com reta justiça. Mas ele nos amou de tal maneira, como João 3,16, ele nos amou de tal maneira, de forma eterna, de forma infindável,
A sua graça é grande, incondicional. Ele nos amou primeiro, como João diz, ele nos amou primeiro. Na eternidade ele nos amou. Ele nos escolheu e enviou o seu Filho para que a salvação que ele planejou fosse garantida, fosse consumada. Amém. O pão na ceia que representa, simboliza o corpo do seu filho, foi tosquiado no madeiro, foi repartido. Ele, quando ele foi pegar o pão, ele repartiu e disse: este é meu corpo, que será repartido em favor de vós. Ele mesmo disse que ele é o pão da vida, que desceu do céu, o maná supremo, o maná de Deus, que vem nos dar vida, sustento espiritual, sustento em nossas almas, sustento de fé, nos faz continuar sempre em perseverança nos caminhos do Senhor. É bom celebrarmos a ceia, é bom o novo convertido quando entra na igreja, quando ele escuta o evangelho, ele é salvo pelo poder do evangelho, ele entra na igreja, estuda a palavra de Deus e decide se batizar, é bom. Mas agora não é possível. E não tem como usar meios virtuais, outros meios, outros mecanismos, outros jeitos de fazer a ceia e o batismo. Não. A gente sempre tem que manter e guardar os princípios bíblicos acerca de tudo isso. E a questão das heresias. É como eu falei. A liderança também tem que chegar junto com os membros, chamar os irmãos, abrir a palavra de Deus, expor as escrituras, ensinar toda a palavra de Deus a eles, para que eles fiquem fortes em sua teologia, em seu conhecimento de Deus, em seu estudo de Deus acerca de tudo a respeito de Deus, do que Ele faz, do que Ele fez em Jesus Cristo. Tudo mesmo. A palavra de Deus em toda a nossa vida, ela é relevante, é poderosa e tem autoridade. E é a mais pura e completa verdade, absoluta. Bem. Obrigado, meu amigo e irmão em Cristo Bruno. Foi muito legal a nossa live de hoje. A gente tem uns problemas técnicos, né? E como eu te falei, eu vou editar essas 3 lives juntas, né? E agradeço por tudo. E como tu falou, nossos irmãos, a gente tem que se manter unidos, um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E não podemos deixar as heresias tomarem conta de nós, sufocar a fé dentro de nós e nos afastar do amor de Cristo. O amor lança fora todo medo. E esse amor não é um amor mundano, um amor que dura, às vezes, até a primeira briga. Não, é um amor que nos liberta, nos transforma, nos faz alguém melhor. Um amor que nos faz despertar, iluminar nossa mente para o verdadeiro evangelho. Um evangelho que nos modifica e nos faz pessoas melhores para o mundo, para nós e para Deus. Então, abandonemos por vezes heresias e se entregamos todos os dias para Cristo e que nos purifique, nos ilumine, abençoe a nossa família, nossos lares e que nada mais ocupe a nossa mente. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Cristo é a chave hermenêutica. Tudo tem que ter Cristo. Deus está em tudo. Todas as passagens bíblicas está Cristo, todos os livros está Cristo. E o erro começa quando a gente começa a esquecer Cristo, esquecer que o véu foi rasgado para que hoje não tivesse vida e vida com abundância. Um abraço, meu querido. Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Até a próxima live. Viu, meu queridão? A próxima vai dar certo a live, vai dar certo e não vai ter... Aqui ficou 3 lives, mas ficou extenso, ficou bom. Né? Uhum. Deus te abençoe, meu querido. E abraço todos meus queridos irmãos que acompanharam a gente. Na paz de Cristo. Eu quero também saudar os irmãos e desejar toda a graça e as bênçãos de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus.